Oi para você que está assistindo a gente. Eu estou muito feliz de receber um cara que eu admiro muito. Eu estava falando aqui para ele que minha mãe tá virando fã dele, ele deu risada. O Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos. Ele tem feito um trabalho muito bom sobre Adventismo, sobre Ellen White, mostrando algumas coisas obscuras, algo que não fica muito claro. Mas eu quero que você se apresente também aí para a galera, Rodrigo. Fala pessoal, obrigado pelo convite, principalmente, falando aqui com a sua audiência. O prazer é meu e o convite aí foi muito bem recebido aqui pela gente. Obrigado aí pela oportunidade. Como você falou, a gente tem um projeto meio maluco aí na internet para falar sobre adventismo, de um jeito que as pessoas tenham acesso, né? Principalmente à informação, acesso a principalmente literaturas, a história verdadeira do Adventismo do Sétimo Dia, é óbvio, né? Teologia, enfim, todas essas questões. Mas o principal objetivo do projeto é dar acessibilidade para as pessoas no Brasil, em língua portuguesa, para que eles tenham acesso ao que de fato é o Adventismo nas suas entranhas, né, vamos dizer assim, desde o começo, né, do movimento, 1844 até hoje. Então, esse é o objetivo principal e, graças a Deus, tem alcançado muitas pessoas mesmo. E tem sido uma benção. Amém. Bom, assunto polêmico, né? Vamos lá então. Rodrigo, você poderia resumir assim qual é, na sua visão, o papel que Ellen White, que é a profetisa da Igreja Adventista, o papel que ela ocupa hoje dentro do Adventismo? Ok, hoje, você quer dizer agora no século XXI, né? Legal. Bom, a Ellen White na Igreja Adventista, como a maioria das pessoas sabem, foi uma das fundadoras, né, fundadoras do Adventismo do Sétimo Dia. E Ellen White teve um período, eu costumo falar das 5 fases, né, de Ellen White, muito complexo dentro do desenvolvimento da própria organização. Toda a organização, ela tem um desenvolvimento complexo, não é simples assim você criar uma igreja e essa igreja perdurando aí pelo menos aí nos últimos 180, 170 anos. Né? Então, ela teve um papel importante. Esse papel foi modificado de acordo com o tempo, não foi sempre o mesmo, não teve sempre o mesmo peso, e ela, infelizmente, não criou, vamos dizer assim, uma conexão entre a influência dela e a prioridade bíblica. Ela diz muitas vezes que ela quer apontar para a Bíblia, que ela é a luz menor que ilumina a Bíblia, etc, etc. Você que é adventista provavelmente deve conhecer esses termos, essa terminologia de luz menor, de apontar para a Bíblia, o que é algo que está escrito de fato lá nos livros dela, são frases de fato que ela diz. A questão é que a forma como ela coloca isso e, na verdade, a prática dela são duas coisas completamente diferentes. Como ela diz algo com relação à Bíblia sendo prioridade e como ela se postava diante das pessoas, como ela se apresentava diante dos seus membros, dizendo ser, de fato, a mensageira do Senhor, ou, na verdade, algo muito maior, né? Ela disse que o trabalho dela era muito maior e mais importante do que somente uma mensageira. Vamos fazer assim. Então, essa Ellen White, ela vai mudando com o tempo. Ela não é algo que é fixo, assim. Por exemplo, tem o Papa agora que foi eleito, né? Um Papa, ele tem uma linha que ela é muito, vamos dizer assim, fixa, ela é consistente dentro do que ele tem que fazer, do que ele diz, da influência dele, e assim por diante. Ellen White, ela flutuava. Então, uma hora ela é uma menina, que não tinha muito conhecimento, não tinha praticamente nada de conhecimento teológico. Depois ela vai evoluindo com visões, sonhos, anjos, etc. Depois tem uma postura mais politizada dentro da organização, porque a organização cresceu. Como a Ellen White é hoje? Hoje ela é uma escritora que tem perdido força em consequência da perda de força que o adventismo ou da teologia adventista tem perdido. Então, se ela está taxada a teologia adventista, automaticamente, se essa teologia se enfraquece, ela também perde força automaticamente. Então, vou dar um exemplo. Fui adventista por 40 anos, minha vida toda. Vamos considerar sair do culto de sábado e ir almoçar no restaurante. Algo que é extremamente comum hoje.
certo? Uhum. Antigamente, 20, 30, 40 anos atrás, isso era incabível, impensável. Na verdade, esquentar a comida em casa já era algo impensável dentro do adventismo de muito tempo atrás. Então você percebe uma relação com o consumo de comida no sábado há 30 anos atrás e um consumo diferente nos dias de hoje, onde você vai no restaurante depois do culto. O que isso significa? A teologia da Igreja Adventista sobre a guarda sabática alterou. O que isso acontece com Ellen White? Ela também perde força, automaticamente. Porque Ellen White defende o adventismo de 30, 40, 50, 100 anos atrás, que já não é mais praticado hoje. Então, Ellen White, hoje, para a Igreja Adventista, é como se fosse uma estátua que fica num canto ali da igreja. Se alguém quiser ir lá se consultar, perguntar, etc., ela está ali, ela é mantida pela organização, mas ela já não tem a força que ela tinha há pelo menos 3 décadas atrás. Isso é muito doido, né? Porque apesar de ela não ter a mesma força, a gente percebe que nos cultos, nos sermões que são extremamente infantilizados, os pastores, eles tentam enfiar a goela abaixo, Ellen White, né? Ellen White, existe um exercício no pastorado adventista que é aquela coisa de você sempre manter a chama acesa. E muitos pastores usam essa terminologia, manter a chama acesa, a chama dos pioneiros, aquela luz que eles abriram o caminho para que todos nós fôssemos adventistas hoje, a tal da identidade adventista, mantenha a identidade acesa e tal. Como é que você faz isso se você não mencionar os pioneiros? Você precisa de um pioneiro sempre presente para manter a tal identidade adventista ativa. Então, isso causa nos sermãos dos pastores a seguinte situação: ele está lá pregando, menciona um trecho de Ellen White, volta para a Bíblia, depois menciona um trecho de Ellen White. Esse é um exercício de oratória para que a pessoa sempre se lembre de que aquela igreja, de fato, é teologicamente dependente de Ellen White. E é doido porque eu percebo assim, e eu falo por mim mesmo, tá? Quando eu era adventista, cara, a galera que acredita no adventismo e diz acreditar em Ellen White, 90%, cara, nunca leram Ellen White. Sim, Conhecem Ellen White e acreditam em Ellen White pelo que o pastor delas falou. exatamente. Cara, é uma cegueira, assim, sabe? A grande maioria dos adventistas, vamos puxar um pouco para trás, né? A taxa de leitura anual de um brasileiro é baixa. Isso, Uhum. historicamente, já é uma verdade. Como você identifica isso dentro do Adventismo? Um exemplo. Há muitos anos atrás, a escola da lição da escola sabatina era uma lição com um número de perguntas muito maior e você tinha que escrever as suas respostas na lição e interagir com o autor aquela pessoa, o pastor, né, o teólogo, que criava aquelas perguntas, aquela análise teológica. Então você ia lá, tinha pergunta, você ia na Bíblia, pesquisava, colocava sua opinião no papel, literalmente. Com o passar do tempo, você vai vendo que a própria lição da escola sabatina vai se autorrespondendo. Então você olha para as perguntas que já tem ali. Na pergunta, às vezes, já tem uma resposta ali inserida. Ou às vezes nem tem mais espaço para a resposta. Já vem a resposta pronta, muitas vezes. Existiam publicações que já vinham com respostas gabaritadas no anexo impresso, para que o professor tivesse uma noção de qual era, de fato, o ângulo correto para ser respondido. Eu disse isso por quê? Porque a pessoa não vai atrás de estudar, por exemplo, 7 dias por semana, fazer todo o estudo, ler o Espírito de Profecia, ler a Bíblia, etc. Essa cultura já não existe mais. A leitura, muito menos. Então, qual que é a experiência, qual a janela que a Igreja Adventista tem para oferecer os pioneiros para a igreja? O púlpito. Sobrou Uhum. o púlpito. Então, tem ali Semana do Espírito da Profecia. Tem Semana da Identidade Adventista. Ou tem final de semana do Centro White, por exemplo. Visita as igrejas, faz um final de semana do Centro White. Então, eles tentam utilizar o momento em que o membro está na igreja para conseguir repassar um pouco de informação, porque a chance do membro ler Ellen White é muito baixa. No entanto, 2 livros são
sempre colocados na frente, né? Que é o Grande Conflito e o Desejar de Todas as Nações. Ambos os livros que nós já comprovamos várias vezes, historicamente comprovados, tanto o Desejar de Todas as Nações quanto o Grande Conflito foram livros plagiados. Então, existe toda uma questão ao redor disso, da escatologia, enfim, que é a forma como a igreja se sustenta com relação a Ellen White. Cara, perfeito. A gente vai voltar nesse assunto do plágio um pouquinho depois. Mas eu quero te perguntar uma coisa que eu vejo que às vezes você bate bastante nesse martelo no seu canal. Eu acho muito interessante. Cara, Ellen White possui alguma semelhança com Joseph Smith, o profeta dos Mormons? Ou Olha, com o mormonismo, né? sim. Olha, eu colocaria de duas formas. Você precisa olhar em duas esferas: a esfera institucional e a esfera do personagem, né? O Joseph Smith ele morreu em 1844, no ano do Grande Desapontamento. Ele foi, até hoje, o que a história apresenta é que ele foi assassinado no ano de 1844. Ellen White, e na região onde Ellen White morava, viveu e cresceu, na região do Maine, do estado do Maine, nos Estados Unidos, e tanto na região de New England, Nova York, etc., New Hampshire, essa é uma região que tinha uma presença mormon muito grande. Os mormons estavam em amplo crescimento nessa região, justamente na época em que o Joseph Smith morreu. Ellen White tem uma prima, de segundo grau, que se casou, foi uma das esposas de Joseph Smith. Então, olha só, um membro da família de Ellen White Caraca, eu não sabia disso, cara. foi uma das esposas de Joseph Smith. Então, você, dentro desse contexto, imagina como se fosse a sua família. Tem ligações, até familiares, mesmo falar, não, mas era uma prima de segundo grau. Ué, você conhece um primo de segundo grau seu, e se você se encontrar ali no shopping, vocês vão lá comer alguma coisa, trocar uma ideia, jogar uma bola, é família do mesmo jeito. Naquele tempo, mais ainda, porque as famílias e as conexões eram muito valorizadas. Ainda mais se a sua prima de segundo grau fosse casada com o grande Joseph Smith, o profeta dos Mormons. Então, sim, havia uma influência muito grande do mormonismo na vida, na família e na história de Ellen White. Por essa razão, muitas pessoas hoje, e eu concordo com a análise que elas fazem uma correlação histórica, mas também teológica, de como ambos, Joseph Smith e Ellen White, viam a questão do plano da redenção. E o plano da redenção, tanto de Joseph Smith quanto de Ellen White, se você olhar os dois planos, você vai ver que existem similaridades muito grandes. Por exemplo, a própria reunião no céu, onde Deus atribui, né, honra e poder a Jesus, algo que, segundo Ellen White, e no livro da História da Redenção, capítulo 1, ela diz que Jesus não possuía, e que Deus atribuiu glória e poder e honra diante dos anjos a Jesus. Joseph Smith faz a mesma interpretação, onde Jesus recebe uma prioridade, né? Ele foi chamado de canto, recebeu uma prioridade, e o que aconteceu em ambas as histórias? Satanás ficou enciumado. Inveja. Uhum. Então, ele fica enciumado na história de Ellen White e ele fica enciumado na história de Joseph Smith. Então, você, só resumindo todo esse contexto, sim, existem similaridades, visões. Joseph Smith teve visões, Ellen White também teve visões. E a Joseph Smith falou sobre a guerra civil americana entre, por exemplo, os Estados Unidos e a parte do sul, norte ou sul, falando também especificamente sobre outros países. Ellen White também fez a mesma coisa. Então, quando Joseph Smith morre, Ellen White percebe que um legado tecnicamente profético ficou vazio, porque haviam seguidores desse profeta. Então, quando você olha para o que Joseph Smith escreveu até 1844 e faz uma análise fria com relação ao que Ellen White escreveu, você vê sim similaridades que são interessantes. Por exemplo, visões sobre o céu. Lá no canal do YouTube nós temos um vídeo especificamente comparando as visões de Joseph Smith e Ellen White, textualmente, na tela, comparando um texto com o outro. E você vê que eles são exatamente iguais. São duas visões idênticas. E agora a gente não sabe quem falou para quem, né? Qual o anjo que disse para quem. Se foi o mormon para Ellen White, se foi o anjo acompanhante para Joseph Smith, a gente não sabe qual que foi a troca. Mas que houve, sim,
plágio e houve cópia de Ellen White com relação a essas visões. Isso é fato, é comprovado. Existe um escrito muito obscuro de Ellen White para alguns sobre a amalgamação, né? Palavra difícil. Sim. Nos escritos, ela parece afirmar que pessoas pretas foram resultado do sexo entre homens e animais. Isso procede, cara? Olha, volta no mesmo ponto que eu acabei de comentar sobre Joseph Smith. Os Mormons, na verdade, e eu posso dizer isso porque isso é historicamente comprovado, eles têm uma visão, ou creem, né, um tipo de teologia, vou chamar de teologia da história da redenção mormon, onde os negros são descendentes dos filhos de Caim. E aí, dentro, conectados a isso, ligados também à trilogia, vamos dizer assim, dos filhos de Noé. Então, a descendência, vamos dizer assim, que caída, né, Caim, que assassinou o irmão, teve todo aquele problema, e também conectado a todas aquelas questões de dilúvio, pré-diluvianos, toda aquela situação, gerou na mente de Joseph Smith e dos Mormons uma ideia de que a raça negra foi uma raça que, vamos dizer assim, marcada por Deus para ficar com a pele escura, como se fosse uma marca divina de algum tipo de, vamos dizer assim, perjúrio ou algo que eles tenham cometido antes, né, antes do processo do desenvolvimento da humanidade aqui na Terra. Então, é algo complexo, até para você ter fé. Hoje, os mormons não nem citam mais isso de forma aberta, mas é algo que historicamente é colocado dentro da teologia. Se nós formos olhar para o Adventismo, olha só, Ellen White, no mesmo período, nós estamos falando de Caim, nós estamos falando de Noé, nós estamos falando de povo antediluviano, você percebe que é o mesmo período. Também veio com essa história de que havia uma amalgamação agora entre animais e seres humanos. E esse texto, tenho aqui separado, deixa eu só voltar aqui no texto. Aqui está no livro Spiritual Gifts, volume 3, no caso, os primeiros escritos, 1864. Ela disse, mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, ou seja, ela atribui isso como sendo um pecado acima de todos, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Ela continua, toda a espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes dessa amálgama entre homens e animais, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis, ela diz infindáveis, variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Então, ela afirma que o resultado da diversidade biológica que nós temos hoje é resultado não apenas da criação dos animais criados por Deus, mas que a diversificação, ela usa a palavra infindáveis, é resultado sim de uma mistura entre homens e bestas, essa amalgamação. E aí vem o Spiritual Gifts, volume 3, página 60, ela diz o seguinte, como os filhos de Deus se misturassem com as filhas dos homens, tornaram-se corruptos e pela união em casamento com eles, perderam mediante a influência de suas esposas seu caráter santo e peculiar e se uniram com os filhos de Caim em sua idolatria, o que mostra, mais uma vez, aquele contexto de Caim também relacionado aos mormons. Mas para finalizar esse ponto, e de forma histórica também falar sobre como isso de fato era promulgado dentro do Adventismo aí de 1870, Uriah Smith, que era um dos líderes aí da igreja adventista, um autor, ele escreveu num dos livros dele, que seria o livro Visões de Ellen White, a manifestação dos dons espirituais de acordo com as escrituras, esse é o nome do livro, de 1868,
E ele fala que a união entre seres humanos e bestas havia criado raças como os bosquímanos da África. Então, Uriah Smith, ele afirma que a união entre seres humanos e bestas criou raças como os bosquímanos da África, algumas tribos de Hotentotes e talvez os índios Digger. Então, Uriah Smith já foi um pouco mais específico com relação a essa mistura de amalgamação, citando raças, entre aspas, de homens e tribos africanas. E o que chama mais atenção é que a Igreja Adventista, através de Tiago White e Ellen White, eles distribuíram mais de 2.000 cópias desse livro do Uriah Smith nas campanhas que aconteciam naquela época. E isso não pode ser visto como algo inocente, né? Não existe de forma nenhuma. Né? Então, Exatamente. aí você tem 3 pilares. O primeiro pilar é a questão do que ela mesma escreveu. Do ponto de vista de biologia, é um absurdo. Não vem de inspiração divina de forma nenhuma. Segunda questão é a manutenção do que ela disse. Ou seja, não teve nenhum editor que chegou lá e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Acho que você foi um pouco longe demais, sua interpretação está errada. Não tinha ninguém para fazer isso. E terceiro, eles promulgaram ainda, com várias cópias, milhares de cópias, essa mesma mensagem para os adventistas e outras pessoas da época. Não sei nem o que falar sobre isso, mano, que loucura. Continuando então, na visão adventista, há espaço para salvação sem crer em Ellen White? Na visão adventista, não é possível ser salvo sem crer em Ellen White. Não é possível. Por que não é possível? Porque a igreja adventista, como ela é apresentada por Ellen White e também pela igreja atual, ela é uma igreja levantada para reformar as outras igrejas e reformar o mundo, trazendo as pessoas e as outras igrejas e o mundo de volta para a lei de Deus. Essa é a apresentação da igreja adventista através da sua profetisa Ellen White. Conectado a esses pontos, você precisa entender que Ellen White profetizou eventos específicos na linha do tempo da história que estão diretamente ligados com salvação. Ela não simplesmente disse que haverão guerras e guerras, haverá fome, haverá nação contra nação. Ela não citou Mateus dentro do contexto profético dela. Ela foi muito específica com relação a eventos cronológicos que um dia, segundo ela, irão acontecer e que estão diretamente ligados com a sua salvação. O exemplo primário é o próprio decreto dominical. O decreto dominical implica na sua salvação direta. Por quê? Porque a partir do momento que você rejeita o decreto dominical, você recebe o selo de Deus através da guarda sabática. Se você rejeita o selo de Deus, o sábado, você recebe a marca da besta. E até hoje nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia pessoas que estarão no céu com a marca da besta. Então, se você não vai estar no céu com a marca da besta, e você precisa guardar o sábado para receber o selo de Deus, automaticamente a guarda do sábado se transforma num canal, numa ponte, para que você alcance a salvação, através, é óbvio, da interpretação de Ellen White. Dentro dessa visão, rapidinho, né? Então não é para ela e para a visão adventista não é apenas a graça de Jesus que salva, né? Não. A graça de Jesus, dentro da visão da interpretação de Ellen White, a graça existe. A graça de Cristo, Sim. de fato, existe. A questão é que a graça não é suficiente. Cara, isso é uma loucura, mano. Isso é uma loucura, cara. Exato. Porque se a graça de Cristo fosse suficiente, e eu vou dar um exemplo ilustrativo aqui, né? Vamos usar o decreto dominical novamente como cenário. O decreto dominical prega que o Papa, ou a Igreja Católica, e os Estados Unidos vão se unir para forçar que as pessoas parem de trabalhar aos domingos. O decreto dominical, segundo a estrutura política, é essa. É você sendo proibido de trabalhar aos domingos. O decreto dominical não é para proibir adventistas de trabalhar ao sábado.
não é para proibir adventistas de ir à igreja ao sábado, não é muito menos para proibir adventistas de ir à igreja aos domingos. Pelo contrário, o decreto dominical, e poucos adventistas sabem disso, as linhas ditas por Ellen White afirmam: o decreto dominical é não trabalhar aos domingos. Esse é o decreto. E quantos adventistas do sétimo dia hoje trabalham aos domingos? Nós fizemos uma pesquisa, tanto dentro do contexto da Conferência Geral, quanto também entre adventistas. Mais de 4.000 pessoas adventistas responderam à pergunta. E desses, 1,9% dizem que trabalham aos domingos. Portanto, se um decreto dominical acontecesse hoje, no Brasil, os adventistas não iriam, tecnicamente, ser afetados. Agora, o que Ellen White promove é o seguinte: se você não for trabalhar aos domingos, aí sim você vai receber a marca da besta. Ou seja, os adventistas devem fazer um movimento de revolta. É um movimento de manifestação contra. Como é que você se manifesta contra o decreto? Indo trabalhar. Uhum. Você percebe como é o oposto de tudo que é dito, muitas vezes, ou interpretado pela massa dos membros. Então, dentro desse contexto, a gente pode interpretar com relação à graça o seguinte ponto. Vamos supor que uma pessoa, depois que o decreto dominical aconteça, ela decida ir à igreja batista. E aí, nessa ida da igreja batista, uma pessoa que não é cristã, nunca foi à igreja, mas após o decreto dominical, o suposto decreto, essa pessoa entra numa igreja batista num domingo e assiste o culto e decide aceitar Jesus como seu salvador, se batizando nessa igreja batista num dia de domingo, depois do decreto dominical. A grande pergunta para um adventista é a seguinte: esse batismo e essa aceitação de Cristo dessa pessoa num domingo, depois do decreto dominical, ela pode ser aceita por Cristo ou não? Se o adventista disser que não, a graça acaba no decreto. Se o adventista disser que sim, existe graça e salvação após o decreto e o decreto cai. Então só existem dois caminhos. O que Ellen White diz é que não há graça após o decreto. Se você aceitar o decreto, você está com a marca da besta. Então, como é que você tem graça e salvação única e exclusivamente na cruz, se um evento tão importante é determinante para a sua salvação? Caramba, é algo que não se sustenta, né? Loucura. De forma nenhuma. Entrando nessa questão de escatologia, a gente sabe, a gente percebe que a escatologia adventista, ela frequentemente se coloca como a única verdadeira, né? Correto. Até porque eles têm uma profetisa que não interpreta a Bíblia, mas ela fala em nome de Deus, né? Correto. Então eu entendo que quando você está falando em nome de Deus, cara, não existe mais diálogo, entendeu? Ora, porque se você fala em nome de Deus, o que que eu vou questionar você, entendeu? Exato. Então se encerra aqui toda uma leva de experiências que as pessoas poderiam vir a ter com Deus, porque se não é a experiência que você está falando para mim que é correta, tá errado, né? Mas enfim, se coloca como a única correta, afirmando que as outras igrejas, inclusive, ela fala isso nos escritos dela, são Babilônia, né? Essa visão, ela não seria uma espécie de elitismo espiritual disfarçado de missão profética? Sim, é exatamente isso. Essa terminologia que você usou sobre elitismo espiritual é muito importante. Por quê? Vamos considerar o seguinte: Ellen White não teve e não recebeu treinamento teológico. Então vamos partir dessa premissa. Ela nunca sentou numa carteira de escola, de seminário, de faculdade, recebeu um treinamento de alguém superior a ela. Isso é muito importante ser dito. Alguém superior, que entendia mais de Bíblia do que ela, que sabia mais de Bíblia do que ela, de teologia, de escatologia, de soteriologia, uma pessoa acima do conhecimento que ela possuía. Essa pessoa, como acontece num seminário, transfere informação e conhecimento para você, estudante. Você vai lá,
se esforça durante 4 anos e pega o seu diploma e começa o seu trabalho. Em qualquer área da vida, seja teologia, arquitetura, medicina, não importa. Ela não passou por isso. Então nós temos uma pessoa que não foi treinada, não passou pelo sistema de educação, pela academia, e se coloca, se autoproclama mensageira de Deus para o tempo do fim. Só isso, a gente poderia parar por aqui, só isso já é um problema. Uhum. Exatamente. Só isso já é um problema. Então, o que você precisa ter fé? Você não está se baseando no conhecimento da pessoa, porque ela não tem. Você não está se baseando na experiência acadêmica da pessoa, porque ela não possui. Agora, você está se baseando em algo que só ela viu, só ela experimentou e só ela teve acesso. Então você transfere a sua fé, porque você tem uma Bíblia na sua casa. Então você fala assim, você olha para a Bíblia e fala assim, não, beleza, eu tenho uma Bíblia aqui, mas a minha fé vai ser depositada no que essa pessoa está dizendo. Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, mas ela disse que viu Cristo. Ela disse que viu Enoque. Ela disse que foi ao céu. Então, quando você olha para essa perspectiva, você fala assim, peraí, quem eu tenho fé? Ah, mas Ellen White é uma pessoa que foi inspirada por Deus. Não, tudo bem, tudo bem. Se uma pessoa que não tem conhecimento acadêmico hoje, ela é apta a servir na igreja como pastor, na igreja adventista? Não é. Aliás, o processo para você ser um pastor na igreja adventista é extremamente complexo. E exige conhecimento, exige certificação, exige uma série de questões. Então, uma pessoa hoje ela pode se levantar na igreja adventista e fazer o mesmo processo, não ter treinamento nenhum e dizer que recebeu uma mensagem de Deus e ser agora a autoridade para a igreja. É possível ser feito isso? Não, não é mais. Então, a fé do adventista, quando se trata de Ellen White, está numa pessoa que não tinha a capacidade técnica mínima para exercer uma função de ministro. Então, sua fé está em experiências sobrenaturais que ela teve. Você precisa crer com todo o seu coração que as experiências sobrenaturais de Ellen White são válidas a ponto de serem equiparadas com a palavra de Deus. É dessa fé que nós estamos falando. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo no canal é rejeite Ellen White e aceite Jesus Cristo. Por que isso? Porque você precisa cortar os laços com uma fonte de autoridade que não possui capacidade nem técnica, nem teológica de conduzir uma igreja para frente. Agora, o que conduz a igreja adventista, aí é outro assunto, é a questão do business, a estrutura organizacional, não é mais somente Ellen White, mas Ellen White, ela lidera, ela está por volta, ela é como se uma galinha dos ovos de ouro, né? Ela coloca as asas por cima da igreja e aí tudo fica tranquilo. Caramba. Vamos entrar numa questão aqui que me chama muito a atenção sobre. Depois eu quero voltar rapidamente na questão da doutrina da guarda do sábado e domingo, mas vamos falar sobre isso aqui agora rapidinho. O pastor adventista Walter Rea, ele causou um verdadeiro terremoto na instituição adventista, né? Na época em que ele descobriu vários e vários plágios de Ellen White, plágios sobre o grande conflito, plágios sobre o desejado de todas as nações, enfim, a maioria dos seus escritos, né? Sim. Ele escreveu um livro, The White Lie, A Mentira Branca, né? Onde ele documenta extensos plágios cometidos por Ellen White. Como é que aconteceu tudo isso, Rodrigo? Como é que foi essa parada? Como é que a igreja adventista reagiu a isso? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Bom, a questão do pastor Walter Rea eu posso colocar um marco na história da igreja adventista, porque é um cara que, em primeiro lugar, ele era pastor da igreja adventista. Ele foi uma pessoa que confiou na igreja e confiava plenamente na igreja adventista do sétimo dia, como organização. Inclusive era apaixonado por Ellen White, né? Sim, sim, sim. É uma pessoa que tinha um coração devoto à questão de Ellen White muito grande, muito grande. Eu tenho uma frase do Walter Rea que é muito interessante, que ele fala assim,
eu não subia no púlpito sem um livro vermelho. E os livros vermelhos são referidos como são os livros do Espírito da Profecia, né? Era uma pessoa que realmente conhecia a história de Ellen White, conhecia os livros, conhecia os escritos. Ele foi pastor na Flórida e, se eu não me engano, ele foi pastor por um tempo na Califórnia, mas acho que um pouco no final, quando ele realmente se desligou da organização, ele estava na Califórnia. O Walter Ray fez algo que não seria possível, que é possível hoje, porque nós temos tecnologia. Ele fez na unha. Ele conhecia tão bem os escritos de Ellen White, que ele não procurou o plágio. Ele não procurou para ver se ela estava plagiando. Ele sabia os livros de Ellen White, e muitos deles, ele conhecia os livros de cor. A conexão com os plágios veio quando um amigo citou para ele que o que ele tinha lido sobre Ellen White, o que ele tinha citado, era algo parecido com o que o outro autor tinha falado. E aí ele teve aquela dissonância cognitiva, né, que acontece com todo adventista. Falou assim, não, mas calma, isso daí é uma coincidência. Não, calma, mas Ellen White foi inspirada por Deus, ele pode ter copiado Ellen White. Eu já ouvi adventistas falando que não foi um plágio, foram os autores que copiaram Ellen White, e não Ellen White que copiou os autores. Então existem várias formas do seu cérebro tentar lidar com a informação. Arranjar desculpas, né? Arranjar desculpas. Ele viveu essa fase. Ele viveu essa fase também como eu vivi, como todos os adventistas que deixam adventistas vivem. A questão é que ele tomou uma decisão difícil, pessoal e secreta, de iniciar um processo de pesquisa, que levou anos. Esse processo de pesquisa culminou num manuscrito, que era o manuscrito da Mentira Branca, mas que era um manuscrito de pesquisa sobre a questão de Ellen White e as fontes de onde ela tinha copiado. Ninguém à época, no começo, nem ele mesmo, chamava de plágio, mas chamava de fontes de pesquisa, ou empréstimos literários, como eles usam hoje. Só que a posição, para vocês verem que muitos pastores eles atacam o Walter Ray hoje, Mentira Branca, de uma forma desnecessária. Nem é preciso atacar a moral, enfim, o caráter, né, do Walter Ray. Nem é preciso fazer isso. O que é preciso ser feito é analisar quem era o Walter Ray durante as descobertas. Ele era um pastor adventista devoto. E o que ele fez foi pegar as descobertas dele e entregar na mão da igreja. Foi honesto, né? Foi exatamente isso que ele fez. Ele foi até a igreja e falou: gente, isso aqui é o que eu encontrei. Olha que interessante isso aqui. E aí a igreja olhou para aquilo um pouco assustado, os teólogos olharam para aquilo um pouco assustados. Algumas pessoas já sabiam de algumas das coisas que ele citou. E o resultado final de tudo isso foi o quê? Chegar numa conclusão documental, onde pediram para ele o seguinte: Walter Ray, faz o seguinte, escreva para a gente um estudo completo, onde dos principais pontos, onde você chegou à conclusão de que ela de fato possa ter plagiado. Nos entregue esse estudo, vem estudar com a gente, vai apresentar para a gente. E foi isso que ele fez. Ele fez todo um estudo, a análise estava completa, o manuscrito do livro estava junto, chegou para os líderes da igreja, eles fizeram uma comissão, como se fosse uma comissão de igreja. E nessa comissão, em Glacier View, eles sentaram e analisaram os pontos que aconteceram. Eu tenho gravado uma entrevista com o advogado do Walter Ray, que estava nessa reunião. Nós conversamos por 2 horas e meia. Esse vídeo vai para o canal em breve. Caraca, cara, que top. E lá dentro dessa reunião, houveram alguns documentos que foram emitidos. Entre eles, o presidente da igreja adventista à época, o pastor Neil Wilson, pai do Ted Wilson, que é presidente atual, o Neil Wilson escreveu uma carta chamando uma comissão maior de pessoas para que viesse analisar as questões e vamos dizer assim, acusações do Walter Ray com relação a Ellen White. E que eles de fato haviam encontrado indícios de que haviam cópias. Eu tenho todos os documentos e essas cartas assinadas tanto pelo presidente quanto pela comissão da ata. Muito bem. A reunião foi feita, as evidências foram apresentadas e a igreja chegou à conclusão que sim, Ellen White copiou mais do que devia
no Desejar de Todas as Nações, do Grande Conflito, no Lives and Sketches do Apóstolo Paulo, e muitos outros livros, Profetas e Reis, e assim por diante. E que havia, sim, uma quantidade gigantesca. Ao terminar a comissão, qual foi a decisão da comissão? Dizer para o Walter Ray o seguinte: Walter Ray, muito obrigado, nós vamos entrar em contato com você em breve e nós iremos tornar público o seu estudo para a Igreja Adventista e para os membros. Essa foi a promessa que foi feita. Ele esperava que um artigo fosse feito. E geralmente um artigo aconteceria dentro da revista Ministry. Era uma das revistas que tinha mais, vamos dizer assim, focado para os pastores, mas muito respeitada entre os membros. Muitos membros assinavam a revista Ministry. Uma revista adventista, né? Revista Adventista Sétimo Dia. Quando o editor da revista foi chamado para conversar, tomou-se a decisão de que nenhum artigo e nenhum ponto dessa questão sobre os plágios seria publicado na revista e não viria a público até segunda ordem. Nada veio a público. E o Walter Ray questionou a decisão. Entre esse período de possível publicação e até a negação da publicação, a Igreja Adventista correu atrás de um outro advogado para fazer uma análise e fazer os seus próprios estudos. Isso levou um bom tempo. Ao final desses estudos, o próprio advogado que eles contrataram chegou à mesma conclusão, que sim, houveram empréstimos literários, hoje o título oficial, e que Ellen White de fato havia plagiado ou copiado de outros autores, e que o número ele era um número considerável, mas que não era algo tão preocupante a ponto de a igreja se preocupar com a moral, no caso de Ellen White. Quando Walter Ray viu esse relatório saindo, e viu o que a igreja tinha feito, basicamente, ele ficou com raiva. Ele ficou chateado. Porque ele fez todo um estudo a pedido da própria igreja, ele apresentou de forma correta, transparente, participou das comissões, ele fez tudo exatamente como a igreja pediu para que ele fizesse. E nada, nenhuma página do que o Walter Ray escreveu, dentro dos relatórios que ele fez, nem do livro, dos relatórios, foi apresentado para a igreja. O que foi apresentado para a igreja foi um relatório da Igreja Adventista Oficial com esse outro advogado, diga-se de passagem, um advogado católico, que é algo irônico do ponto de vista de adventismo no sétimo dia. O Walter Ray ficou muito chateado com a situação e ele decidiu vir a público com um livro que hoje todos nós conhecemos como sendo A Mentira Branca. Esse livro é o resultado vamos dizer assim, de uma enganação que a Igreja Adventista fez com o Walter Ray em não publicar, de fato, todos os estudos que ele fez a respeito dos plágios. E que hoje, graças a esse livro e à tecnologia, nós sabemos que esses plágios são muito maiores, são 3 vezes maiores do que o Walter Ray jamais iria imaginar na vida dele. Que loucura, cara. Vamos voltar rapidinho para a questão do sábado e do domingo, né? A doutrina de que a guarda do domingo será a marca da besta no fim dos tempos é quase, se não inteiramente, defendida por Ellen White e sustentada por Ellen White, né? Sim. Essa doutrina de selo de Deus, selo da besta, domingo, sábado, foi criada por Ellen White. Sim. Existe um contexto que precisa ser mencionado, que a reforma, os reformistas, a igreja reformada, ela sempre teve um embate teológico com a igreja católica em diversos aspectos. Mas o dia de culto, ou o dia de guarda, na verdade nunca foi um problema. Porque desde a igreja primitiva, antes do ano 300, antes de Constantino, a igreja já celebrava os seus cultos aos domingos, em memória à ressurreição de Cristo. Isso é fato. O que a Bíblia apresenta, e essa é a parte que tem que realmente importar dentro desse contexto, é que a Bíblia apresenta que, independente de qual seja o seu dia, Paulo diz, alguns guardam um dia A, outros guardam o dia B, faça para Deus. Simples assim. Isso encerra qualquer discussão. E outra, ainda existe aquela coisa, não julguem. Não julguem a pessoa que guarda
dia A, dia B, dia C. Tanto o sabatista quanto aquele que vai ao domingo. Então, a Bíblia foi muito clara e encerrou esse assunto. Qual foi o problema com relação a Ellen White? Ellen White, quando ela disse que teve uma visão em que ela foi ao santuário e ela viu que dentro do Santo dos Santos tinha uma arca e os 10 mandamentos estavam dentro. E ela olhou para os 10 mandamentos e lá o sábado, quarto mandamento, brilhava mais do que todos. Então, se brilhava mais do que todos, ela disse, considerou ser o mandamento mais importante. Então, o sábado, de acordo com a visão de Ellen White, apresenta que guardar o sábado é mais importante do que não terás outros deuses diante de mim. É mais importante do que não matarás. E uma das coisas que a Igreja Adventista faz, por exemplo, a questão dos abortos eletivos, que foi um problema ainda é um problema muito grande na Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos, vem de conceitos como esse, em que o sábado está acima de outros mandamentos. Não adulterarás. Existem problemas seríssimos de pastores na Igreja Adventista históricos com relação ao adultério. Continua acontecendo. E aí existem o quê? Transferências de pastores para outros países para encerrar o assunto e continuar tudo como está. Abafar e botar para debaixo do tapete. Então, volto novamente, o sábado é mais importante do que esse mandamento. Então, esse é o contexto. A única questão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1846, quando Ellen White apresentou essa posição, 1847 também, essa posição sobre o sábado, é a luta constante de se distanciar como um tipo de Israel espiritual, que é o que a Igreja Adventista acredita ser. Por isso que o remanescente de Deus, onde eles aplicam o Apocalipse 14, guarda todos os mandamentos. Esse é o remanescente. Então, para você guardar todos os mandamentos, você tem que guardar o sábado. Então, isso me torna um remanescente de Deus. Então, vem a visão de Ellen White, com o quarto mandamento brilhando mais que os outros. Apocalipse 14, os remanescentes guardam todos os mandamentos, então nós temos que guardar o sábado. E aí, isso se transformou num tipo de marca de separação entre adventistas e todo o resto. Por isso que Ellen White chama o restante da Igreja de Cristo como sendo a Babilônia. Babilônia caída, ela diz. Porque vocês guardam o domingo. Só que se você for na Igreja Adventista hoje e perguntar para qualquer pastor adventista, por exemplo, a pastora adventista, a Igreja Batista do Sétimo Dia, guarda o sábado. Eles não são remanescentes? Eles guardam o sábado. Qual o problema? É que os batistas do sétimo dia não podem se unir ou ser considerados tão remanescentes quanto os adventistas do sétimo dia. Por que não? Existe, por exemplo, a igreja comunidade. Eles se reúnem aos sábados, porque eles não podem ser considerados remanescentes. Aí você começa a destrinchar os pontos. Por que não? Não, mas você precisa entender que os batistas do sétimo dia, eles não estão com a mensagem de saúde. Aí já entra Ellen White. Você tem que entender que os batistas do sétimo dia, eles não defendem o selo de Deus como sendo sábado. É um dia de guarda, mas não tem poder, importância de salvação. Os batistas do sétimo dia guardam o sábado, mas guardar o sábado não é para salvação. Não é selo de Deus, não tem nada disso. Então, por conta dessa distinção interpretativa, eles não podem ser considerados remanescentes. E aí, as listas de, por exemplo, juízo investigativo, os batistas do sétimo dia não creem no juízo investigativo. Esse é um ponto importante do remanescente. E aí você vai ver o Lego, é como se fosse um Lego, né? Esse Lego vai ser montado, e se não tiver essas peças todas, aí você não é remanescente. Então, na prática, a pessoa lá dentro, ela vai entendendo. Tá, então não é só guardar os 10 mandamentos. Não é só isso. Tem mais coisas que precisa fazer. Não pode comer carne de porco. Mas para onde eu olho? É simples. Vai no voto batismal da Igreja Adventista e você vai ver o que distingue um remanescente. Tá tudo ali. Cara, perfeito. Tá tudo ali, mano. Verdade. Ali é a foto do remanescente. Então, se você compete ali com todos os pontos e bate ok, agora sim você é remanescente. Mas Apocalipse 14 não importa. Na prática, aquilo não importa. Tanto é que se você for parar para analisar como o sábado e o domingo, né? O sábado é o selo de Deus, o domingo é a marca da besta. Então, a pessoa que guarda o sábado e rejeitar o decreto dominical, mas ele come carne de porco,
Então ele recebeu o selo de Deus. Ah, não, o cara rejeitou o decreto dominical, mas ele toma uma cervejinha. Não tem problema. Ele rejeitou o decreto. O que importa é que é o sábado. Ah, mas ele faz um outro pecado, ele tem alguma coisa ali que ele está errado na vida dele. Não, tudo bem, mas ele rejeitou o decreto dominical. Ele está selado. Você percebe a lógica como uma lógica totalmente, vamos dizer assim, desmontável. E é uma lógica Totalmente. típica do século XIX. No século XIX, os reformistas, grupo dos quais Ellen White fazia parte, queriam reformar a saúde, reformar a vida sexual, reformar o quanto você comia, quanto você bebia, o que você vestia, se o seu cabelo estava muito longo, se a sua barba estava muito curta, se você usava véu, se você não usava véu, se a sua saia era do tamanho de 1 palmo, 2 palmos. Então, os reformistas queriam reformar, né, colocar as pessoas dentro de um quadrado, e a Igreja Adventista continua tentando fazer isso até hoje, sem a graça de Cristo. Com certeza. Entrando nesse assunto, eu achei legal que você falou de que a Igreja Adventista se acha um Israel espiritual, né? E a gente vê, cara, nos sermões, a gente vê até na fala dos membros, e eu acho que eles nem percebem isso, mas existe uma prepotência muito grande, Uhum. né? Nós somos a igreja verdadeira. Nós temos uma missão com o mundo é todo o resto, incluindo quem é cristão, só que Sim, não é adventista, sim. né? Cara, seria porque existem algumas características do que é do que poderia ser uma seita, né? A Uhum. igreja adventista, com essas características, Ellen White, a graça de Cristo existe, mas não é o suficiente, né? Enfim, poderia ser considerado uma seita? Olha, tem uma discussão clássica sobre o que é seita, né? Uhum. Essa discussão é válida. Acho extremamente importante você definir o que é uma seita. Quando você fala de seita, dentro do contexto da Igreja Adventista, é uma seita voltada para que apenas e tão somente uma única porta e uma única prática sejam o caminho para a salvação, seja a ponte para a salvação. Um exemplo: se uma pessoa chega para você, vamos supor que nós somos adventistas agora, nós conhecemos o contexto do adventismo, e uma pessoa chega para você que não é adventista, um amigo seu do trabalho, e fala: cara, cheguei à conclusão que Jesus é meu salvador, tô feliz pra caramba, li a Bíblia, cara, tô sentindo que Deus tá falando comigo, vou aceitar Jesus como meu salvador. E você fala: que legal, bacana, e aí pra onde você vai? Olha, estou indo na igreja presbiteriana, vou me batizar domingo que vem, você vem ver o meu batismo? Você, como adventista, primeira coisa que você pensa na sua mente, você pode não externar isso, mas você pensa o seguinte: pronto, vai lá guardar o domingo, vai comer carne. Poxa, poderia estar se batizando na igreja adventista. Não. Vai para a igreja presbiteriana. Ou vai para a igreja metodista. Ou vai pra... Tanto faz. O adventista, ele não olha para a conversão do externo ao adventismo como sendo algo completo e legítimo. Se essa mentalidade existe, só isso já é suficiente para você determinar alguns pontos importantes. Se eu não faço parte da minha igreja, se você não faz parte do meu clube, você é menos. Eu não estou falando que você está perdido, vai queimar no fogo do inferno, não, não. Você é menos, ou você tem menos chances de chegar onde eu quero chegar. É inferior. Você é inferior. Ponto final. Eu sou superior, você é inferior. Se você tem essa mentalidade dentro do contexto da Igreja de Cristo, você acabou, você já tem a mentalidade sectária. Porque o sectarismo é a separação. Você está falando de um grupo que está acima, está separado, está distante, é um grupo que está longe do contexto geral. Exemplo: mas Paulo falou, aqueles que nos chamam de seita, o apóstolo Paulo fala isso, que eles eram seguidores de Cristo chamados como seita. Mas dentro do contexto do tempo de Paulo, eles eram chamados de seita não no sentido negativo, do ponto de vista, olha só que seita, o pessoal do capuz,
das tochas, vão queimar as pessoas de cabeça para baixo. Não era esse o contexto. Era um grupo separado da massa. Exemplo, os judeus. Seguidores de Cristo e os judeus. Pô, a gente não precisa nem falar de seguidores de Cristo. Quem eram os samaritanos para os judeus? Olha como os samaritanos eram tratados. Olha o exemplo da mulher samaritana. E Cristo utiliza o exemplo do bom samaritano na estrada, ajudando aquele homem todo quebrado na estrada, foi assaltado, como um exemplo de que não deve haver essa separação, de que o bem pode existir em diversos lugares, até nos lugares que você mais odeia. Então, olha só que coisa poderosa Cristo ensinando para as pessoas com relação aos samaritanos. E olha só como os adventistas se colocam hoje como sendo o povo remanescente escolhido de Deus, melhor que todos, porque nós guardamos todos os mandamentos de Deus na terra. Então, é comparável a essa questão. Não, mas são uma seita por quê? Porque são exclusivistas. São uma seita porque eu lembro de 2 sermãos que eu coloquei até no canal do Arilton de Oliveira falando, eles virão para nós. Eles virão e se tornarão adventistas. Mas essas palavras não são do Arilton. O Arilton só está sendo um repetidor do que Ellen White disse. Eles virão até nós. A Babilônia vai vir para nós. E os que são Babilônia dentro de nós vão sair, vão nos perseguir e vão nos matar. Então, você vê a mesma estrutura ideológica em outras seitas mais pesadas. Seitas, por exemplo, como Heaven's Gate. Heaven's Gate, na Califórnia, aquela seita onde eles acreditavam que passaria um disco voador, o disco voador ia buscá-los no planeta Terra, retirá-los e levá-los para um planeta melhor, onde eles seriam deuses e tal. E no final foi um suicídio em massa. Todos se mataram. Sobraram algumas pessoas que abandonaram a seita antes, no último dia. Deitaram numa cama, tomaram alguma coisa lá e todos morreram. O caminho para você conseguir a salvação era tomar esse líquido, esse veneno, dormir e morrer. Só que eles tinham no conceito deles uma visão: nós somos melhores, nós temos a resposta, e nós somos chamados para subir e nos tornarmos melhores num outro plano astral da vida. Não é diferente, é a mesma coisa. Somos um grupo melhor do que os outros. Temos respostas melhores que os outros. Nossa interpretação é melhor do que os outros. E nós sabemos o fim do filme. E eu falo isso para muitas pessoas. Qual é a grande promessa do adventismo? Qual é a grande promessa? Eu pergunto para vários adventistas, por que você não participa de uma igreja batista? Por que você não participa de uma igreja metodista? Por que você não vai para a igreja católica? Qual é a grande promessa que mantém você sentado na igreja adventista? A grande promessa é que a gente sabe como o fim vai ser. A gente sabe como as coisas vão terminar. Mas como é que você sabe? Nós temos uma profetisa. Então você vê que a coisa dá volta e termina onde a gente começou a conversar. Termina na profetisa. Mas a igreja adventista sabe o final. Então eu vou ficar aqui. Vai que eles estão certos. E nessa história você vai perder uma oportunidade de desenvolver um relacionamento com Cristo. Completo. Cara, isso é doido, porque se a gente for parar para pensar nisso e analisar, essa questão da promessa, né? Olha, eu sei o que vai acontecer no final, e é também uma promessa de salvação, né? Eu entendo. Sim. Se eu tô aqui, eu tô salvo, porque eu sou adventista. Eu tô no aprisco separado por Deus, né? Beleza. Se a gente for parar para analisar uma questão até sociológica, talvez, você é meio que instruído por essa instituição, por esses pastores, sem você perceber, a colocar a sua fé e a sua segurança na igreja. Sim. E não em Jesus. Sim. E, cara, e por que eu digo isso, né? Porque, cara, eu já presenciei isso. Olha, eu quero apresentar o meu bebê que acabou de nascer, né? A igreja vira para você e fala assim: não, a gente não vai apresentar teu bebê porque você fez isso, isso e aquilo. Cara, o teu chão acaba, mano. Sim. Porque o local onde você colocou a tua fé, a tua segurança, te rejeitou. Uhum. Deus nunca vai te rejeitar, independentemente de qualquer coisa.
né? E eu penso que a igreja, na tentativa de ser Deus, ela acaba se tornando o próprio diabo. Sim. E isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Mas enfim. Tem uma frase da Ellen White que ela fala sobre a conferência geral, que é a grande reunião que acontece cada 4 ou 5 anos, de acordo com o calendário da Igreja Adventista, onde se reúnem É todos os liderança mundial, né? liderança mundial, todos os delegados, representantes, né, de vários países. E Ellen White disse que quando a conferência geral se reúne, ali está reunida a maior autoridade de Deus sobre a terra. Quando você olha para isso, que a conferência geral, segundo Ellen White, é a maior autoridade de Deus quando eles estão reunidos sobre a face da terra, você entende de onde ela está vindo. Ela está vindo de um lugar muito maior do que talvez estejam disponíveis nos escritos dela. E mesmo sabendo que o Centro White dos Estados Unidos ainda não soltou todos os manuscritos que ainda tem disponíveis para o público adventista. A Igreja Adventista e os membros não fazem ideia de muito ainda do que não foi revelado está guardado lá dentro. E que eles não podem soltar por uma simples razão. Revelam pontos teológicos dramáticos em nível de erro que a igreja jamais poderia, vamos dizer assim, acobertar com qualquer tipo de drible, né, exegético que fosse tentado através dos escritos dela. Então, novamente, se você se acha o Israel espiritual, se você se acha o remanescente de Deus na Terra, é porque ninguém mais presta. E isso é um movimento sectário. Rodrigo, em poucas palavras para a gente encerrar. Que já tá com 1 hora aqui, eu vou ter que dividir esse vídeo em várias partes para ir pro Instagram. Por que rejeitar Ellen White? Por que rejeitar Ellen White? Olha, eu falo duas coisas. E na segunda, muitas pessoas falam assim: ah, não, Rodrigo, você tá pegando leve demais, tal, tal. Na primeira é um pouco mais pesado. Então, serve para os dois tipos de ouvido, ou de coração, ou do momento que você esteja vivendo aí no Adventismo, com um monte de dúvidas, várias perguntas. Eu sei que muitos Adventistas vivem no piloto automático, como eu vivi durante muito tempo na minha vida. Vai Eu lá, também. bate cartão, no sábado, canta, a música é legal, a galera é legal, é um clube legal. E isso a gente não pode negar. É um clube muito legal de participar. As pessoas todas engajadas, as amizades são genuínas, as pessoas são boas, de um coração bom. A Adventista não é maluco tacando fogo em casa de ninguém, não, saindo com tocha, com capuz. Não é isso que a gente quer dizer. São pessoas excelentes, 99,9% são pessoas de excelente coração, boa índole e são sinceros no que acreditam. Então, isso precisa ser deixado claro sempre para que não haja, ah, não, os adventistas não sei o que lá. Adventistas são honestos, gente boa. A questão é que eles são induzidos a crer numa autoridade maior do que a palavra de Deus. Por que é maior? Porque determina como você vai viver a sua vida. Então, duas coisas. Por que rejeitar Ellen White de uma forma mais pesada? Por quê? Ellen White é uma falsa profetisa, e a falsa profecia, ela se define em Deuteronômio como: se você disser algo em nome de Deus e não se cumprir, não tema esse profeta e não dê ouvidos a ele. Em Deuteronômio está escrito isso, ordem direta de Deus para o povo de Israel. Ellen White tem várias e várias e várias, eu digo, sem medo de errar, todas as profecias de Ellen White, predições de Ellen White nunca ocorreram, nunca aconteceram. Então isso já é uma demonstração de que é um falso profeta. Segundo, Ellen White adicionou informações à Bíblia. Isso é algo que não deve ser feito. Você não pode adicionar, estender a história bíblica além do que a Bíblia já revelou. Por isso que é um nome chamado revelação. A revelação bíblica, ela está encerrada. Do livro 1 ao último livro, do capítulo 1 ao último capítulo. A revelação está completa, está ali. Então, Sendo a revelação última a pessoa de Jesus, né? Exatamente, sendo Cristo o espírito da profecia. Uhum. Olha só. Então, exatamente, excelente ponto. Então tá tudo revelado, não precisa estender mais. Ah, não, mas Deus me mostrou que Pedro
No momento em que ele estava negando a Jesus, ele chorou e puxou a túnica de uma pessoa. Tá, onde é que está escrito isso na Bíblia? Ah, está dizendo que eu vi, não está na Bíblia, mas eu vi que quando Satanás veio da rebelião do céu, ele desceu como um raio e começou a chorar num canto, e Jesus veio e abraçou ele e chorou com ele. E os dois choraram juntos, tristes. Tudo bem, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito em lugar nenhum, mas eu vi. Então, adiciona coisas à Bíblia. Ellen White apresenta um Cristo que não existe. Cristo não é anjo, Cristo não é arcanjo Miguel. Arcanjo é arcanjo, Jesus é Jesus. E não existe uma correlação entre os dois seres. Um ser é um ser, outra coisa é outra coisa. Então, não mistura essas coisas. Cristologia. Quem é Cristo? E soteriologia. Por que Ellen White deve ser rejeitada? Pela salvação, pela forma como ela apresenta a salvação de Cristo. Ah, Cristo morreu na cruz, mas você precisa fazer isso. Ah, mas a graça existe, mas você precisa fazer isso. Ou, se você não fizer aquilo, ou se você... Eu coloquei um texto agora recentemente no canal. Se aqueles que estiverem jogando boliche não queiram morrer enquanto estiverem nessa prática. Eu pergunto para você, se alguém morrer então jogando boliche, tiver lá um ataque do coração, um assaltante entrar, ou qualquer coisa acontecer, essa pessoa perdeu a salvação dela, porque ela estava jogando na prática do boliche. Você entende o que eu quero dizer? Xadrez, damas, e aí vai por diante, a bicicleta. Então, se você morrer tomando café, então já era. Tomando café já era. No último gole você já tá lá embaixo no fogo do inferno. Então você entende? Soteriologia, salvação, tá errada. Profecias falsas. Então, esse é o lado mais pesado. Qual é o lado que eu sei que muitas pessoas nunca vão deixar o adventismo? Eu sei que pessoas vão morrer dentro do adventismo. Só que eu creio que muitas pessoas, a mais e mais, vão escolher ficar na igreja adventista, cientes e rejeitando Ellen White e tentando ficar somente com o evangelho verdadeiro de Cristo. Isso é literalmente você ficar tentando escapar de bala de tiroteio o tempo todo, porque você vai ser atacado com teologias falsas. Mas eu sei que pessoas preferem ficar lá no adventismo. Se esse é o caso, abandone Ellen White. Coloque Ellen White numa prateleira. Não coloque Ellen White como uma autoridade na sua vida. Ellen White também escreveu coisas que são alinhadas com a Bíblia. Ela escreveu coisas que têm a ver, sim, com o Evangelho, só que ela escreveu um turbilhão de coisas que não tem. E por último, eu falo que Ellen White é um exemplo claro de um trilho de trem incompleto. Quando você olha para um trilho de trem que vai levar da estação A para a estação B, esse trilho precisa estar intacto. Senão o trem que vai passar por cima dele vai desencarrilhar. O problema é que Ellen White é um trilho que muitas vezes está correto e outras muitas vezes está todo destruído. Então como é que o trem vai chegar são e salvo na estação B? A estação B é a sua salvação. Então, não entregue sua fé num trilho todo destruído. O trilho correto, o caminho, como Cristo falou, a verdade e a vida, é Ele mesmo, Jesus Cristo. Perfeito. Pregação aí. Pregou pra gente aí. Rodrigo, quero agradecer você. Muito obrigado por topar participar dessa entrevista aqui. É muito especial para mim, muito gratificante receber aqui. Acho que a galera vai gostar. E eu quero lembrar todo mundo que eu não, aqui na minha conta, eu não tenho objetivo de, sei lá, mudar a tua crença. Até porque eu acho que crença é uma coisa que tem muito a ver com os nossos afetos, né? Sim. Como é que você muda uma crença, né? Você não muda, né? A não ser que a pessoa queira. Eu desejo, com essa entrevista e com todo o meu conteúdo que eu faço, trazer luz para vocês sobre teologia, sobre Bíblia, sobre comunidade LGBT+, e a Bíblia. E eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto com vocês. Rodrigo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço o convite, de verdade. Estou à tua disposição, a hora que você precisar, tiver alguma dúvida, manda um abraço aí para sua mãe também, ter acompanhado os vídeos, fala para ela, vou orar por ela, vou manter nas minhas orações, você e sua família. Dona Adriana. Dona Adriana, um abraço, Dona Adriana, um abraço, Deus te abençoe.
Obrigado aí pela atenção aí aos vídeos. Parabéns pelos estudos aí, por se aprofundar, né, nessas matérias complexas, às vezes meio nebulosas, mas a gente está tentando aí ao máximo, como eu disse, dar acessibilidade para vocês. Maravilha. Pessoal, foi isso. Muito obrigado. Eu vou estar encerrando a gravação agora. Tchau, tchau.